que vai dar uma entrevista exclusiva agora pra gente, que está com o André Cavalcante, ao vivo. Afinal, hoje é dia 4 de julho. André Cavalcante. Olha quem tá aí. Não vou falar nada, não. Quem é mais alto, hein? Quem é mais alto? O mais alto é o André. O André é o Cássio, hein? André Cavalcante, faça as honras aí com o nosso convidado ilustre do dia, futuro goleiro da seleção brasileira. É contigo aí, André. Valeu, Benjamin Bach. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. Depois a gente faz o tiratema aqui para ver quem é mais alto. Acho que o Cássio é um pouquinho mais alto que eu ainda. Tô ao lado do cara que pode falar e muito, com muita propriedade, sobre esse dia da independência corintiana, 4 de julho de 2012, quando o clube conquistou a sua Libertadores, hoje fazendo aniversário de 5 anos. Cássio é um dos remanescentes daquela geração de ouro do Corinthians, ao lado do Danilo, que inclusive voltou a treinar com bola nessa terça-feira. Cássio, obrigado por nos atender, boa tarde. Para começar esse nosso bate-papo, queria que você falasse alguma coisa que tiver à mente diferente daquela Libertadores de 2012, que não seja o lance do Diego Souza. Tem alguma outra coisa que você lembre diariamente ou com muita clareza? Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde ao Benja, a todos os convidados, a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que um fato marcante também, acho que foi minha estreia, né, como goleiro titular. Eu acho que como goleiro titular foi o jogo contra o Emelec. Eu lembro que havia muita cobrança, nossa equipe havia sido eliminada do Campeonato Paulista. Naquele momento o Tite optou por me colocar no lugar do Júlio César. E havia muita cobrança, né? Eu lembro que se falava muito mais coisas, até por ninguém me conhecer, muita desconfiança naquele momento sobre o meu trabalho, do que, de repente, minha qualidade. Mas é que é normal também pelo fato de eu não ter jogado muito antes de chegar no Corinthians, então se falava muito se eu não fosse bem e de repente poderia contratar outro goleiro, mas é um fato marcante. Eu acho que eu tive total tranquilidade pelo fato da equipe me passar muita confiança naquele momento. É uma equipe que eu era jovem e uma equipe de muitos jogadores muito experientes, jogadores campeões, então acho que foi o começo da minha história no Corinthians, que eu tenho hoje. Eu acho que começou naquele momento, naquela partida contra o Emelec. E eu acho que foi muito gratificante, aprendi muito com aquele grupo, porque era um grupo de muitos jogadores, como eu falei, já experientes. E, Cássio, o que chama a atenção naquela sua campanha na Libertadores de 2012 é que você assumiu o gol corintiano a partir do jogo contra o Emelec e nos mata-matas, até a decisão, passando por Emelec, pelo Vasco, pelo Santos contra o Boca Juniors, em 8 jogos você sofreu apenas 2 gols. Um gol contra o Santos na semifinal e um gol na final lá na Argentina contra o Boca Juniors. 2 gols em 8 jogos de mata-mata. Já era um sinal dos tempos, de uma defesa sólida, mas também de uma grande responsabilidade que você teve, um bom desempenho que você teve para segurar a onda em jogos dificílimos, né? É verdade. Eu acho que teve bastantes jogos. Eu acho que essa Libertadores nós ganhamos os melhores. Para acabar sendo campeão. A gente pegou o Boca Juniors, pegou o Santos com um super time, pegou o Vasco com um time muito equilibrado, muito bom. Eu acho que em 2011 eu acompanhei, disputou o Corinthians até o final pelo título brasileiro, então enfrentamos várias equipes lá, jogamos contra o Emelec, que é uma equipe muito qualificada. Então foram jogos bem difíceis assim, pude ter minha contribuição, mas eu acho que naquele momento, eu acho mais, já estava uma equipe bem sólida, já vinha de 2011, com uma equipe bem defensivamente muito sólida, com um estilo de trabalho onde todos defendiam e depois tentavam atacar. Então, me ajudou muito, acho que me deram muito suporte, acho que é importante eu, um goleiro jovem, entrar num time, numa pressão tão grande para ganhar uma Libertadores, ter o apoio daquela equipe, acho que foi fundamental para poder contribuir com a equipe e nós sagramos campeões. Legal. Beija, Cássio à disposição para perguntas. Cássio, primeiro, boa tarde, prazer falar contigo mais uma vez aí, apesar que faz um tempinho que eu não falo contigo, e é lógico, hoje você está num dia especial aí, que você é uma das figuras mais emblemáticas dessa conquista histórica da Libertadores do Corinthians, e apesar do André falar daquele lance, não tem como não falar, aquele lance do Diego Souza é absolutamente emblemático, e na minha opinião foi quando o Corinthians foi o campeão, ganhou a Libertadores, foi naquele jogo para mim, porque se tivesse entrado a bola do Diego Souza, eu acredito
que o Corinthians não teria conseguido reverter aquele resultado. Aquele jogo era da quartas de final. Quartas de final. Teve a semifinal com o Santos e depois a final com o Boca. Então eu acredito que aquele foi o jogo. Mas, ô Cássio, como faz um tempinho que eu não falo com você, eu queria te perguntar uma coisa. Porque você sofreu calado, você sofreu quieto ano passado. Eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu contigo, Cássio. Porque aí teve bate-boca com o como é que chama? Mauri, o que é o preparador de goleiro. E aí você saiu do time, o Tite te tirou. E eu vi que você sofreu calado. Você não dava entrevista, você se afastou, ficou quieto. Eu até achei que você ia embora do Corinthians. E aí, você na miúda, caladinho, quieto. A sensação que passa é que você até emagreceu. Não sei se você estava acima do peso ou não estava. Mas o que aconteceu contigo, Cássio, do ano passado para cá? Porque o Cássio de hoje é aquele Cássio de 2012, 2013. É o Cássio até que eu acho que o Tite merecia chamar para a seleção brasileira, que na minha opinião você é o melhor goleiro do Brasil hoje. Conta um pouco, Cássio, o que aconteceu do ano passado para esse ano? Olha, Benji, eu acho que o ano passado foi um ano de muito aprendizado. O determinante que fez eu perder minha posição no ano passado foi a questão física. O Tite me chamou e conversou no momento que ele ia colocar o Walter. E ele optou pelo Walter, me mostrou, falou que estava me tirando do time não é pela parte técnica, e sim porque eu havia me descuidado fisicamente e estava um pouco acima do peso, sim, bem, eu assumo, em outras entrevistas também já falei sobre isso, que eu me descuidei um pouco, perdi um pouco o foco, confesso que não é desculpa, mas eu fiquei um pouco desnorteado porque antes de eu perder o jogo, antes de eu perder minha posição, faleceu minha avó. E minha avó era como uma mãe para mim, foi ela que me criou. Então é complicado, porque muita gente vê só o fato de tu tem que entrar no campo e tem que resolver, mas tu não sabe o que se passa. Desculpa, eu acho que para uma pessoa a cabeça é fundamental. Se você está bem com a cabeça, o resto, jogar futebol, o resto a gente leva, vai bem. Então foi uma série de circunstâncias e eu achei justo naquele momento. No primeiro momento eu fiquei chateado, dei uma entrevista muito mal. Eu falei algumas coisas do Mauri e depois pedi desculpas e conversamos e acertamos tudo que tinha que ser acertado. Vi muitas críticas, eu acho injusto, acho que muitas pessoas se aproveitaram do momento de eu não dar entrevista, não dei entrevista porque eu achava naquele momento era o Walter que estava jogando como titular e seria ruim, era o momento dele, eu não achava que era o momento de eu sair dando entrevistas, talvez até porque entre eu e o Tite eu tinha entendido porque eu tinha perdido a minha posição, respeitei o Walter, aí acabei me afastando, continuei trabalhando, me dedicando, só que eu não consegui, eu acho que eu não estava muito bem de cabeça, não conseguia, trabalhava, estava com o grupo, tentava ajudar o grupo também, acho que o ano passado não ajudou, acho que na minha opinião foi um pouco abaixo, acho que todos, difícil ter uma ressalta, tanto que a gente não conseguiu classificar e ganhar nenhum título no passado, não chegar a Libertadores, que era uma meta, a gente não conseguiu. Então, não foi um ano legal, mas foi um ano de muito aprendizado. Acho que quando acontecem essas coisas, a gente tem que ter humildade, saber que também, não acho que todas as críticas que fizeram contra mim foram com críticas que não foram legais, acho que foram críticas construtivas, muitas assim, para eu evoluir, para eu crescer, para eu melhorar. Mas não consegui render o que eu esperava também, acho que em alguns momentos oscilei. Eu acho que muitas vezes também, no fato de eu ser muito honesto e falar que quando eu erro, muitas pessoas querem tirar proveito e acho que muitos gols que não são falhas querem achar alguma falha no gol, por eu ser honesto. Então, tem uma série de situações, mas foram todas superadas. Hoje e no final do ano passado eu me preocupei em me preparar bem, em voltar em grande forma, em voltar a ser um goleiro regular, o goleiro que todo mundo me conhece. E eu tinha uma meta quando começou a temporada, voltar a ser o seu goleiro titular do Corinthians. Eu acho que eu trabalhei, me dediquei, esse trabalho que está acontecendo, esse bom momento que eu vivo hoje, não começou na pré-temporada e sim nas férias. Tive uma preparação, já voltei melhor. Hoje não tenho mais problema fisicamente, me sinto muito bem fisicamente. Eu acho que jogar futebol a gente sabe, estou bem tranquilo quanto à cabeça, tudo bem resolvido. Então,
só continuar fazendo o meu trabalho e quem sabe futuramente, lógico, trabalhando, fazendo meu bom papel aqui no Corinthians, quem sabe poder ser chamado pelo professor Tite. Tem que ser chamado, afinal, na minha opinião, o Cássio, eu falei isso já faz uns dias, é o maior goleiro do Brasil na atualidade. Ô, mano, faça a sua pergunta como é que você chama o Cássio? Peter Cássio. Peter Cássio. Peter Cássio tá pegando muito. Parabéns, Cássio, pelos seus números aí no Campeonato Brasileiro. Não só pelos seus números, mas pela sua performance também. Você mostrou que voltou em alto nível, sim. O ano passado, inclusive, eu fui um dos críticos. Eu disse que o Walter merecia também uma oportunidade, porque naquele momento você não estava tão bem. Inclusive, o Tite também tinha falado isso, o Mauri. E você conseguiu dar a volta por cima, com muita humildade, mostrando personalidade que você tem. Parabéns aí, de fato, concordo com o Benji. Você está merecendo uma chance na seleção. Eu só queria relembrar também, Cássio, uma defesa que você fez, fora essa do Diego Souza, no primeiro jogo contra o Boca na Argentina, foi no primeiro tempo daquela partida, uma bicicleta, se eu não me engano, ou um voleio do El Tanque dentro da área, praticamente dentro da pequena área, e você também defendeu sem dar rebote. Foi uma das defesas significativas também que a mídia não dá tanta ênfase, que merece realmente aí entrar nesse know-how de defesas que você fez naquele ano principalmente. Fora do Mundial, né, Benjamin? Aquele chute do Moses, aquele chute do Kérrio, aquele chute cara a cara do Fernando Torres. O Cássio foi um monstro. Mas, Cássio, infelizmente o Brasil ainda é vítima dessa janela europeia, cara. Abre a janela, todo mundo começa aqui a transpirar frio. Você foi um dos jogadores aí que inclusive recebeu sondagens recentemente para poder deixar o Corinthians. Como é que anda a sua situação com relação a isso? A Turquia voltou a te procurar? Não, até que eu saiba não sei se o meu empresário sabe alguma coisa, mas eu não estou sabendo de nada. Lógico que a gente tem um histórico aqui no Corinthians de saída de jogadores. Eu acho que é fundamental, se nós almejamos ficar entre as primeiras equipes do Campeonato Brasileiro, manter uma regularidade boa, tentar manter o máximo de jogadores possíveis. A gente sabe que tem muitos jogadores que vêm tendo destaque na equipe, não só esse ano. Acho que de repente o Rodriguinho, que é um jogador que foi muito bem ano passado, já esse ano também vem bem, possa ter alguma coisa, não sei também, mas sabe que a visibilidade no Corinthians é muito grande. Então esperamos que a gente não perca nenhum jogadores, porque a gente almeja chegar nesses 2 campeonatos que estamos disputando, passar o jogo, mas era fundamental que não saísse nenhum jogador, se saísse pouco jogador. A gente já tem acho que 2015 desmontou completamente o time. Acho que se for ver hoje da equipe que a gente está comemorando a Libertadores, acho que só tem eu e o Danilo, ver como muda muito a equipe. Então é fundamental que a gente não perdesse nenhum jogadores, mas eu acho pelo fato da equipe estar liderando o campeonato e ter tendo bastante destaque, é inevitável que não chegue proposta para alguns jogadores. Tem uma pergunta? Mas deixa eu te perguntar, tá rolando um churras aí, aniversário do Romero hoje? Tá rolando um churrascão aí no CT do Corinthians? Tá. Hoje tem churrasco aqui. Como o calendário é muito apertado, não coincidiu com o aniversário do Romero, mas como o calendário é muito apertado, às vezes quando a gente tem uma semana livre de trabalho, a gente treinou na parte de manhã e hoje teve um churrasco para todos os atletas e funcionários, uma confraternização que já tem Desde que eu estou aqui, eu acho que antes mesmo de eu estar aqui no Corinthians, chegando no Corinthians, já tinha essa confrontação, tem às vezes, então hoje está tendo aqui também. Ô Pascoal, se eu fazer a tua pergunta para o Cássio, você que já você cobre o Corinthians aí, sei lá quantas décadas já, você coloca já o Cássio entra como o maior goleiro da história do Corinthians ou não? Eu acho que o Cássio é um dos maiores goleiros do Corinthians. Para mim, as maiores conquistas do Corinthians tem o Cássio, a Libertadores e o Mundial que o Corinthians conquistou com ele, defendendo o gol do Corinthians. Você viu o Dida no outro Mundial, é verdade, mas o Cássio jogou os 2 maiores títulos do Corinthians da atualidade, a Libertadores e depois o Mundial. Mas eu não posso esquecer do Gilmar dos Santos Neves, que foi para a Copa do Mundo. Não vi jogar. Estou falando dos que você viu. Dos que eu vi jogar, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Dos que eu vi jogar. Dos que eu vi defendendo a meta do Corinthians, Ronaldo Giovanelli foi um monstro de goleiro para o Corinthians, mas não tem tantas conquistas como o Cássio. Eu acho que o Cássio tem números melhores do que o Ronaldo Giovanelli nesse aspecto de conquistas. Mas o Cássio realmente, dos que eu vi jogar, nesses últimos quase 40 anos que eu tenho de crônica esportiva, eu e o Sormani, eu acho que foi o maior goleiro que eu vi jogar no gol do Corinthians, não tenho dúvida disso. E perguntando agora para você, Cássio, é o seguinte: o Corinthians é líder do campeonato,
tem uma vantagem enorme para aqueles que estão perseguindo o Corinthians, até para o quarto colocado são 10 pontos de diferença. A questão que fica muita gente diz, até quando o Corinthians suporta com o elenco que tem, porque vai perder jogador, vai ter jogador machucado, vai ter algumas situações. Até quando? Ou vocês levam a vida até quando der? Acho que tem que pensar passo a passo, jogo a jogo. Lógico que isso acontece, lesões a gente está sujeito a acontecer. Eu acho que está se fazendo um trabalho muito bem feito aqui de prevenção contra lesões. Eu acho que a gente tem um staff muito bom aqui, um laboratório. O pessoal tenta, o Valmir também, e com toda a sua equipe, tentam deixar a equipe bem fisicamente e tentar evitar o mínimo de lesões possível para sempre o Fábio poder contar com todo mundo. A gente espera também que não saia jogadores, mas nós temos que pensar jogo a jogo, e eu acho que tem que pensar no grupo. Eu achei que esse último jogo foi muito legal. Acho que a entrada dos jogadores, que no decorrer do jogo deu uma mudança. Eu acho que o Corinthians fez um segundo tempo bem melhor que o primeiro nesse último jogo, então acho que os jogadores que entraram conseguiram entrar bem, e isso é legal. Acho que a confiança de todos os jogadores, meninos da base, como vem falando, acho que todos os anos que eu estive aqui, esse ano é o ano que estão aproveitando mais, os meninos estão usando mais. Acho que o grupo deixa todo mundo muita vontade, o professor Carille deixa vontade. Acho que se os jogadores da base tivessem vontade, eu acho que o Pedrinho não ia conseguir fazer aquela jogada e ter a personalidade. Eu acho que isso mostra o respeito, mostra também que aqui a gente não tem diferença de um jogador para outro, o mesmo respeito que a gente tem para o menino da base, tem para um jogador que tem mais tempo no clube. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esses tipos de coisas. Agora, a gente almeja sempre ir mais, o mais longe possível e dá. Eu acho que se acontecer de um jogo de perder, eu acho que tem que manter o mesmo foco, o mesmo objetivo, porque pode ser que aconteça um dia, e um dia vai acontecer de perder. Nós temos que ter a cabeça boa, mas o máximo de tempo possível a gente puder ficar invicto, também a gente vai trabalhar para isso, para estar pontuando, tá figurando entre os primeiros lá, e se possível o primeiro. Então vamos continuar nesse trabalho. Cássio, o Flávio Gomes vai te fazer uma pergunta. E eu prometo que vai ser curta, viu, Cássio? Porque as perguntas dos três aqui levaram 15 minutos cada uma. A carne lá na churrasqueira e vocês... tem a dó. Ô, Cássio, é o seguinte, eu tenho uma curiosidade sobre a sua carreira. Você passou 5 anos na Holanda e não se firmou lá como titular de grandes clubes e tudo mais. Você foi pro PSV depois do Sparta Rotterdam, né? Como é que o Corinthians te achou? Porque você também não veio como titular, você veio como reserva. Quem no Corinthians te acompanhava, sabia da sua trajetória por lá? Olha, o cara que me trouxe foi o Andrés, na época era o presidente, né? Então acho que foi um dos caras que ajudaram, articularam para eu poder vir para o Corinthians. Eu já lembro que o Corinthians queria contratar mais um goleiro e teve a possibilidade. Eu acho que o Andrés, mas lógico que o Tite devia estar sabendo no momento. Lógico que no começo acho que foi até uma surpresa, porque se tratando de Corinthians, todo mundo esperava um goleiro de mais nome naquele momento, de nome, mais conhecido. Se falava de muitos nomes e de repente contrataram um goleiro que estava na Holanda há um bom tempo, jogou muito pouco. Mas eu tive a confiança de todo mundo desde que eu cheguei. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar aqui, mostrar meu trabalho, eu acho que essa desconfiança, principalmente acho que dentro do clube, começou a diminuir. Mas lógico, se me perguntar um cara que me trouxe, foi um cara que eu conversei mais quando eu cheguei, eu acho que foi o Andrés Sanches. O Felipe Facincani, faça a sua pergunta ao Cássio. Cássio, primeiro, satisfação revê-lo, um dos caras mais legais com quem eu trabalhei nesses últimos 3 anos de Corinthians. E a minha pergunta vai em cima desse desempenho que você tem sobre pensar em seleção brasileira e até levantado pelo Benja aqui. Você vive o auge da sua carreira e mais merecedor para estar na seleção nesse momento? E ficaria uma frustração por, tendo essa sequência ótima que você vem acompanhando nos últimos tempos, não disputar uma Copa do Mundo no ano que vem, com um técnico que você tem total confiança no trabalho? Olha, acho que sobre o meu trabalho, eu acho que sim. Eu acho que questão de regularidade, de números, e do meu sentimento, eu acho que é o melhor momento que eu vivo no Corinthians. Eu acho, independente se tive momentos que eu ganhei títulos mais importantes, como foi falado, Libertadores, Mundial, mas eu acho que eu, como pessoa e como atleta, eu acho que esse é o melhor momento. Eu acho que por ser convocado ou não é complicado, porque o Brasil é um celeiro de
de goleiros. Mas a minha meta, sim, é disputar uma Copa do Mundo. Eu tenho um objetivo, é lógico, que eu sei que com o meu trabalho aqui no Corinthians, o Corinthians está buscando ir buscar títulos também, é uma coisa que ajuda muito, porque, querendo ou não, os times que estão mais em evidência são os times que estão disputando títulos. Mas eu acho que eu sendo regular, estando bem, eu acho que, de repente, uma coisa que conta a meu favor é o Tite me conhecer já. Acho que eu já trabalhei 4 anos com ele sabe o que eu posso render, sabe o que eu posso trabalhar, mas é uma opção dele. Eu acho que ele tem que me convocar, não porque o que a gente conquistou junto, o que a gente fez junto, mas sim pelo meu trabalho no Corinthians. Eu acho que vive um grande momento, mas respeito, independente se eu for convocado futuramente ou não for, eu vou respeitar, mas não escondo que minha meta é poder estar na próxima Copa do Mundo. Ô, Cássio, o Sormani vai te fazer a última pergunta. Fábio Sormani. Tudo bem, Cássio? Um abraço, prazer falar com você. Depois da Copa do Mundo, você já passou pela Europa, ficou 5 anos lá e não deu certo. É um objetivo seu, de repente, ir para lá e mostrar que você é um goleiro internacional em termos de Europa? Não, eu não tenho essa ambição aqui. Eu acho que não é que eu não me acomode, eu posso ganhar muitos títulos. Eu acho que eu vou sempre querer mais, almejar mais aqui no Corinthians. Mas eu estou muito bem aqui. Não que eu seja um cara acomodado, mas aqui eu conheço tudo no Corinthians. Aqui eu tenho... conheço o dia a dia de trabalho, conheço as pessoas que trabalham aqui. A gente tem uma estrutura que... acho que, sem sombra de dúvidas, é melhor que muitos times da Europa. Tem um estádio super moderno, tem uma torcida que sempre está cheio o nosso estádio. Então, eu tenho tudo de bom aqui. Agora, eu não sei, o futebol, as coisas passam muito rápido, eu não sei amanhã depois se eu vou daqui no Corinthians, como é que vai ser. Eu também não sei se, de repente, futuramente possa receber uma proposta que seja muito boa para o clube. Então, é difícil você falar sobre o futuro, sobre o que possa acontecer. Então, mas eu prefiro curtir agora o momento que eu estou vivendo agora, continuar focado aqui no meu trabalho. O time está muito legal, eu acho que, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor grupo de ambiente, de trabalho que eu trabalhei aqui no Corinthians. Tem um treinador que está sendo muito bom trabalhar com ele, um cara que tem a mesma humildade desde que eu cheguei aqui, quando ele era auxiliar e agora como treinador, que todo mundo gosta, todo mundo respeita. Então, eu estou muito feliz, eu prefiro focar agora, nesse momento, em continuar fazendo meu trabalho aqui passo a passo, jogo a jogo, vivendo cada dia aqui no Corinthians e deixar o futuro que... Acho que se eu fizer as coisas bem feitas agora e focar agora, de repente, tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente. Cássio, quando você foi dormir ontem, já era quase, devia ser lá por volta da meia-noite, já era dia 4 de julho. Você passou um filme na cabeça? Você começou a lembrar da Libertadores... você tem noção, porque você continua, você é um dos poucos, sobrou você e o Danilo, que por problema de contusão não joga mais, não está jogando, né? Mas você está na ativa ainda, você tem noção do que você representa na história do Corinthians, para a torcida do Corinthians? Você tem essa noção exata? E aí no dia 4 de julho, você põe na tua casa para ver às vezes, você assiste de vez em quando aquele gol, aquela bola do Diego Souza, você assiste a final contra o Boca. Conta um pouco disso aí, cara. Ô, Cássio, tá muito... você precisa ser mais Corinthians hoje, Cássio. Hoje é 4 de julho, Cássio. Não tem como não, né, Benja? A gente sempre acompanha, vê, e até a torcida nas redes sociais, quando eu acordei hoje de manhã, para vir treinar, eu já estava cheio de pessoas marcando, com fotos do Mundial, foto da Libertadores, que é essa data. Então, o pessoal sempre lembra, e eu acho que uma das coisas que eu acordei hoje, eu fiquei lembrando assim da minha trajetória, porque esse já é o 6º ano que eu já estou no Corinthians e parece que foi ontem. Eu acho que se for pegar e fazer uma história de todas as gerais, eu acho que são muito coisas negativas aqui, eu acho que são coisas tão positivas, tão legais. Trabalhei com tanta gente bacana aqui no Corinthians. Lógico que é um clube que tem pressão, que há cobrança, mas é um clube que é muito legal de se trabalhar. Os profissionais que estão aqui, sempre de alta performance, são profissionais de muito respeito. Então, cara, faz 6 anos, eu acordei hoje, eu fiquei lembrando, eu estava vindo de carro também, eu fiquei lembrando tudo que a gente passou por aqui. Porque passou 6 anos, parece que passou voando. Acho que são coisas muito legais, acho que tem muitas coisas
muito mais coisas positivas que negativas, então espero que possa continuar aquele clube por muitos e muitos anos assim, mas com certeza, cara, essa data pode passar 5, 10, 20 anos que vai sempre ser lembrada, uma data tão especial, a primeira Libertadores que o Corinthians conquistou. Senhor, eu sei que você tem que voltar lá pro churrasco do aniversário do Romero, mas como é que vai ser sábado enfrentar a Ponte Preta do Sheik? O Sheik também é outro herói lá da Libertadores. É difícil, Ponte Preta sempre tem jogos difíceis, eu acho que é uma equipe muito competitiva, uma equipe, acredito que seja um jogo parecido com esse do Botafogo, acredito que eles não venham jogar igual para igual com o Corinthians, deva se defender, então temos que preparar muito bem. O Sheik é uma figuraça, né? Um cara que nós temos que ter cuidado, porque é um cara muito decisivo. E com certeza vai querer vir aprontar ali no nosso estádio, nós temos que estar preparados para não dar espaço para ele. Então é um cara que a gente teve muita alegria junto, um cara super bacana, um cara batalhador. Acho que o Sheik é um cara que mostra muito a cara do Corinthians, é um cara que se entregava muito nos jogos, dava, como se fala, dava vida nos jogos, corria até o final. E é um cara que a gente tem um respeito muito grande. Então espero que ele não tenha sucesso no sábado e a gente possa conseguir mais uma vitória. Ô André Cavalcante, nós temos só mais 40 minutos com o Cássio ou não? Não, já temos que encerrar, Beija. Então, olha, Cássio, eu queria agradecer muito a tua participação, muito obrigado, você sempre solícito, simpático, bacana, parabéns aí pela tua história no Corinthians. Eu, particularmente, torço muito para você ser chamado pelo Tite, repito, para mim você é, em 2017, o maior goleiro do Brasil. Então, muito sucesso para você aí, parabéns. E boa aí, André Cavalcante, mandou muito bem aí. O Cássio é o personagem do dia. Boa, André Cavalcante. Valeu, Beija. Só pra gente encerrar mostrando o seu lado humano e ilustrando também o seu bom momento, queria que você falasse pra gente quem é Maria Luísa, quem foi Maria Luísa e quem será Maria Luísa na sua vida. Não, Maria Luísa foi minha avó. Foi ela que me criou, que me ajudou na minha infância. E Maria Luísa será minha filha. Minha noiva Janara tá grávida e a gente vai homenagear ela, a minha falecida avó, com o nome dela. Minha filha vai se chamar Maria Luísa. Bonita homenagem. Já tem o Felipe, agora vem a Maria Luísa. Isso mesmo. Tá aí, Beija. Goleiro Cássio, maior goleiro, pelo menos o mais vitorioso goleiro da história do Corinthians. É isso aí, ó. E ele tá devendo um par de luva pra uma pessoa aí, viu? Depois você cobra, viu? Nossa Senhora. Ele sabe da história. Demorou, mas... Valeu, André Cavalcante. Valeu, Cássio. Não, o seu filho pegou a luva do Cássio e foi embora, correu com a luva. Não, o moleque pegou a luva e ó. Meu filho um dia entrou de mascote no jogo com o Cássio, né? E o Cássio deu a luva pro Sami pra carregar, né? O Cássio tá aí e deu a luva, né? E o meu filho entendeu que o Cássio deu pra ele. Cássio tinha dado a luva de presente. Saiu correndo com a luva, segurando o Corinthians, saiu atrás, devolve. O Cássio tem que jogar, lembra, Cássio? Foi Corinthians e Red Bull lá na arena. Lembro, verdade. Tô devendo a luva pra ele, verdade mesmo essa história. Aconteceu isso mesmo. Valeu, Cassião, um abraço pra você, um abraço pro André Cavalcante, é muito legal aí hoje. Torcedor do Corinthians comemorando muito aí 5 anos da inédita conquista da Libertadores contra o Boca, né? 4 de julho de 2012. Né? Agora daqui a pouco vai ter uma homenagem, aí o Fox Sports fazendo uma homenagem à conquista do Corinthians. Link lá, Recife, e agora nós vamos voltar a falar, que a gente estava falando muito do São Paulo. O São Paulo deveria anunciar uma falta de respeito dele impressionante.